Hora de conversar com Juliana Rosa. Estou vendo aqui o Boletim Focus, o que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, com base na entrevista com mais de 100 instituições financeiras, e a expectativa desses economistas é de um PIB um pouquinho maior em 2021, o aumento foi de 5,29% para 5,30%, só de apontar para cima já é muito bom, só que eles também elevaram a expectativa de inflação para este ano, para 6,79%. Esse é um fantasma que vem acompanhando a economia brasileira, né, Juliana? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Megali? Bom dia para Ellen, bom dia para Carla, bom dia para você que acompanha aqui a gente. Pois é, a gente está num dilema, estava até vendo aqui uma frase que um analista mandou, o Luiz Otávio Leal, do Banco ABC, que é o dilema seguinte: a inflação sobe, mas não é porque a gente está comprando mais, é porque está tendo aumento de custo de produção. Então a gente está tendo ainda desequilíbrios nas cadeias, né, por conta da pandemia. Algumas empresas quebraram pelo caminho, fornecedores, teve também uma queda muito brutal, depois uma subida rápida, então a gente ainda não está percebendo uma normalidade também de fornecimentos, né? A gente tem falado aqui que a construção civil demorava 8 dias, em média, para receber uma lista de produtos. Agora, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, eles estão demorando em torno de 40 dias. Então, quando chega a peça, né? Que às vezes chega faltando, né, o pedido, e aí quando vem depois ainda chega mais caro, porque é aquela coisa, né? Todo mundo quer, tá faltando, isso reflete em preço. Então, um analista falou assim, eu estava até olhando aqui, porque a dificuldade de você decidir essa semana se você aumenta juro para poder controlar a inflação, mas é uma inflação que não é por conta de aumento de consumo, né? E sim por aumento de custo de produção. Então, assim, o que adiantaria você aumentar juro? Porque normalmente quando a inflação está alta, porque está muita gente comprando, o emprego, né, tá bem e tal, você aumenta um pouco o juro para poder desestimular consumo, e com isso você encarece custo de parcelamento e tal, então você dá uma segurada no ímpeto de consumo e nos preços, né? Por outro lado, a única coisa que o Banco Central pode fazer nesse momento é aumentar juro, embora ele tenha um poder limitado, porque imagina, você já está com consumo fraco, mas a única maneira de você controlar a inflação é aumentando o juro e colocando esse consumo que está fraco ainda mais fraco, porque não dá para ignorar a inflação alta também, né? Não dá para ele fingir que nada está acontecendo, porque a gente sabe que inflação alta corrói o poder de compra, né? Então, se deixar para lá, cada vez que você vai, sei lá, no supermercado, né? Você vai lá pagar sua conta de luz, comprar alguma coisa, o seu salário, a sua renda, dá para comprar cada vez menos. Então, isso também joga o crescimento para baixo, né? O consumo, a inflação em si. Então, a gente está realmente num momento difícil, sabe? Aquele equilíbrio fino. Aí um analista fala assim, o Luiz Otávio Leal, do Banco Alfa, ele escreve assim, a gente está vivendo como se fosse um mito popular. Se você coloca um sapo na panela com água e deixa ele lá em fogo baixo, ele vai se sentir confortável e vai acabar cozinhando. Agora, se você aumentar rapidamente a temperatura da água, o sapo vai se queimar e ele pula para fora da panela e sobrevive. Então, ele falou, a gente está nesse momento, assim, coloca fogo para ferver logo e o sapo sair, ir embora e a gente se livrar de uma situação mais drástica, ou vai devagarzinho, aumentando o juro, e o sapo vai lá, cozinha, quando você vê, cozinhou, e a gente perdeu a luta contra a inflação. Então, a gente está vivendo um momento difícil, né? Amanhã começa a reunião do Comitê de Política Monetária, que é o comitê do Banco Central que decide o que vai fazer. Vai ter que subir juro, essa previsão geral, que amanhã vai aumentar em 1 ponto percentual, e porque a gente está numa situação, olha só, como você estava dizendo, Megali, a projeção de inflação agora está em 6,79%. Com a previsão que saiu agora há pouco, né, que o Banco Central faz a pesquisa com o mercado financeiro. A meta de inflação do Brasil está em 3,75%. Então, se já está em 6,79%, aí está o dobro praticamente. A gente tem um limite, né, que é aquela margem de tolerância, que pode ir até 5,25%. Mas as previsões já estão aí
né, na casa dos 7. Então, se o limite é 5,25 e as previsões de inflação para esse ano já estão em 7 praticamente, é difícil o Banco Central não subir juro, né? Então, a previsão aqui pela pesquisa é que a gente tenha uma Selic a 7%, que é referência para as taxas todas de empréstimos e financiamentos, né? Então, não tem muito que o Banco Central possa fazer. É até difícil realmente da gente traduzir isso, né? Por isso que eu achei interessante esse mito aí do popular do sapo, né? Porque muita gente pergunta, mas vai subir juro, vai desestimular parcelamento, por exemplo, de imóveis, porque a construção civil está ajudando a economia, né? Daí você vai matar ali o pouco de respiro que você tem em alguns segmentos, né? Compra de eletrodomésticos, tem muita gente parcelando, né? Quem tem dinheiro, aí você vai encarecer ainda mais, assim, quando a economia começa a botar a cabeça para fora d'água, você vai lá e empurra a cabeça de volta, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa de crescimento, né? O relatório está mostrando que o PIB brasileiro vai crescer 5,3%. Aos pouquinhos está subindo aqui essa previsão, mas está praticamente estável agora. Então, a gente tem uma perspectiva de melhora da economia que, de alguma maneira, também acaba colocando lenha na inflação, né? E se você imaginar que agora, o segundo semestre, o que vai fazer a economia crescer? É tudo que sofreu muito por conta da pandemia e que agora deve aumentar, e os preços também. Então, segundo semestre, o que vai ajudar a economia? Setor de serviços, bares, restaurantes, turismo, serviços de segurança de empresas, que aos poucos as pessoas estão voltando. Então, limpeza também, tudo que é relacionado a serviço foi muito afetado pela pandemia, né? Academia de ginástica, salão de beleza. O boliche da Sheila, cadê a Sheila? Adivinha o que ela está fazendo? Está usando voucher agora. Sem chamar. Bom, se a gente... Você imagina, se a gente está sofrendo, né, com a inflação sem essa pressão do consumo, quando o consumo reaquecer, a gente vai ter uma dupla pressão, e aí vai ser muito fácil a gente perder de controle o nosso sapinho que está lá dentro da panela. Esse que é o dilema, né? Volta amanhã com outras informações, com outras análises. Um beijo. Diga. Você pode jogar boliche com a gente também, que a gente está combinando com o voucher da Sheila, tá? Estava em promoção, agora vai subir. A gente pega esse preço baixo da Sheila, do boliche. Eu vou jogar que nem criança, tá? Levantando ali as canaletas. Beijo, Ju, até amanhã. Beijão.